Muito bem, abra a sua Bíblia num salmo muito conhecido, 37. Quero meditar um pouquinho com os irmãos em alguns versos do Salmo 37. E eu vou começar aqui no verso 3. Diz assim, está sendo projetado aí, você pode ver também. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Eu gostaria de pensar com os irmãos, há muitas lições aqui neste salmo. Eu quero pensar nos verbos da oração. Verbo é uma palavra que diz ação, né? Que exprime ação. E quando a gente pensa em oração, já tem as duas coisas aí, né? A gente lembra sempre disso, né? Oração e ação. Então, não deixa de ser uma ação muito importante. E esse salmo enfatiza isso. O Salmo 37 é um salmo de sabedoria. Saber se conduzir. Se você observar, ele começa assim, olha, eu não vou falar sobre isso hoje. Não se irrite por causa dos malfeitores. E aí vai colocando, e no verso último que nós lemos, repete, não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, daquele que tem os seus desígnios fora da vontade de Deus, maus desígnios. Então, Davi aqui, ele fala da nossa conduta de sabedoria na vida. E uma das coisas importantes que este salmo diz, repito que não vou tratar hoje, é não ficar olhando para as pessoas más, para a prosperidade dos ímpios, daqueles que prosperam em seu caminho, que têm muitas riquezas e que estão esbanjando, né? Que nem Asaf no Salmo 73, lembra de Asaf? Que chegou pertinho assim, ele diz que cheguei na beira do abismo, porque eu fiquei olhando para a vida dos maus, daquelas pessoas que blasfemam contra Deus, que estão fazendo tanta coisa ruim, e estão prosperando, e eu aqui, sendo fiel, buscando a Deus, e estou numa perrengue danada. E aí ele diz, Asaf, né? Quando eu entrei no santuário, eu vi, eu enxerguei, as escamas saíram, a venda saiu, e eu comecei a enxergar direito, enxergar do ponto de vista de Deus. Como é que a avaliação, a vida inteira e após a vida, o fim das pessoas. E aí ele volta arrependido, confiante em Deus, né? Porque é preciso se conduzir com sabedoria. E este salmo mostra que Deus, Ele age, Ele
na vida dos justos e na vida dos ímpios. Na vida dos justos, trazendo bênçãos, e na vida dos ímpios, infelizmente, não derramando bênçãos, não é? Porque vão colher do que plantaram. Então, já começam a colher aqui, não é só no final, depois da morte, né? Então, este salmo vai falando sobre isso, dessa sabedoria, de fazer a vontade de Deus, de nos conduzirmos como servos de Deus, porque nós temos outros objetivos na vida, não é os mesmos objetivos que os ímpios têm, que aquelas pessoas que não servem a Deus têm. Nós temos outros objetivos, e nós nos contentamos em fazer a vontade de Deus. É isso que é mais importante. Não existe riqueza maior do que se conduzir de acordo com a vontade de Deus, do que ter plena paz, alegria com a presença de Deus e viver com essa esperança. Então, vamos dizer assim, em resumo, é a mensagem deste salmo. E nesta conduta, nesta vida com Deus, ele fala de oração. Por isso que eu intitulei aqui os verbos da oração. Tá? Então, deixa a Bíblia aberta aí, e eu quero destacar 4 verbos aqui, nesses textos, nesses versículos que nós lemos. Primeiro é confiar. Não é? Confiar. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Então, olha só, Davi destaca o primeiro verbo da oração: confiar. O segredo do viver, cantamos aqui, né? O segredo do vencer é em Cristo confiar. Você confia em Deus? Irmão, se há uma coisa que nós precisamos aprender na vida, é confiar em Deus. Não é confiar só de gogó, não, queridos. Confiar de verdade. Isso traz uma segurança muito grande para a nossa vida. Às vezes, irmãos, só nos sentimos seguros quando tudo está sob nosso controle. Temos dinheiro no bolso, saúde, segurança no emprego, companhia, temos o que comer, o que beber, o que vestir, está tudo mais ou menos estabilizado. Não estou assim desesperado com nada, então eu me sinto bem, tranquilo, confiante. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. Não é essa confiança. É dependência de Deus, irmãos. E eu vou falar mais à frente sobre isso também. Confiar que Deus tem a nossa vida em suas mãos. Confiar na providência de Deus. Que nem Abraão disse: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Providência de Deus. É no dia a dia, irmãos, nas nossas experiências do dia a dia, que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Um dos grandes homens de oração que nós lemos, né? George Miller. Este homem, ele teve experiências assim sobrenaturais com Deus de montão. Ele dirigiu um orfanato e passaram por lá mais de 10.000 crianças. E a gente, quando há livros só de orações de George Miller respondidas, e enfim,
quer dizer, aquele orfanato era sustentado e ele tinha um princípio. Ele não pedia oferta a ninguém para o orfanato. Ele não pedia, nunca pediu. Ele só orava. Ele dependia de Deus. E teve um dia, irmãos, cedinho, as crianças acordaram e não tinha nada para o café da manhã, para aquela criançada. O que nós vamos fazer? O que nós, né? Ajudantes lá, como é que nós vamos fazer? Não tem nada para oferecer às crianças. Ele disse: leva elas para o refeitório. E ele foi orar. E ainda de joelhos em oração, as crianças no refeitório. De repente, na porta do orfanato, um homem bate a porta e diz: olha, gente, eu sou o entregador de pão e leite, mas o carro quebrou aqui em frente. O carro quebrou aqui em frente. E todo esse material vai estragar. Então eu quero doar para o orfanato. E aquilo tudo já foi pão, leite, tudo direto para o refeitório, para atender as crianças. Então, experiências assim que este homem de oração teve, de confiar em Deus. Irmão, será que nós estamos confiando em Deus mesmo? Que é Ele que nos sustenta, Ele que provê para as nossas vidas. Jesus falou muito sobre isso, né? No Sermão da Montanha, sobre a ansiedade da vida. E Jesus enfatizou essa questão. Mateus 6,25, por exemplo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele vai falando sobre isso. Para que ansiedade, se eu vou suprir as necessidades de vocês? Se é promessa de Deus, então não precisa ter essa ansiedade. É confiar. É confiar em Deus. E eu gosto dessa expressão do verso 3, olha só, volte ao verso 3, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se do pão de cada dia, é isso? Alimente-se da verdade. É interessante isso, né, irmãos? Alimente-se da verdade. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a verdade, a vida espiritual, né, tem prioridade em nossa vida, mais do que o pão de cada dia, mais do que o nosso alimento. A gente precisa depender de Deus, mais do que dependemos do nosso alimento. E se você olhar os ensinos de Jesus, você vai ver isso. Mateus 4,4, por exemplo, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos,
Isso é uma verdade. Eu preciso confiar, vencer a ansiedade da vida, confiando em Deus, na providência de Deus. Tudo que você precisa, Deus prometeu. Isto é, necessidade, não é desejo. Daqui a pouquinho eu vou falar também no versículo seguinte. Então, necessidade, Deus prometeu, Jesus prometeu suprir. Então, eu posso descansar em Deus. Na linguagem, tradução na mensagem, né? Esse verso 3, faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Que Jesus seja o seu alimento. Jesus é o seu seguro de vida. A garantia de sua vida é Jesus. De toda a sua existência. Por isso a importância da fé, irmãos. De confiar. Confiar. Segundo verbo, verso 4. Agrade-se do Senhor, e Ele fará o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Então, agradar-se ou deleitar-se em Deus, no Senhor. Outras traduções diz contentar-se. Faça do Senhor a sua grande alegria, outra tradução. Outra diz que a sua felicidade esteja no Senhor. Então veja aqui, contentar-se, satisfazer-se, deleitar-se, deliciar-se, ter prazer no Senhor. Isto é, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para você. Satisfação na vontade de Deus. O Salmo 1, verso 2, que você conhece, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seu prazer está na lei do Senhor. O Salmo 119 é muito interessante também sobre a lei de Deus, os decretos de Deus, né? O verso 14 diz assim: tenho prazer nos teus decretos. O verso 72 diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Esse salmo ainda, 119, verso 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que ouro refinado. Imaginaram a gente amar a palavra de Deus assim, irmãos? A gente começa a pensar no que nós amamos na vida. O que mais amamos na vida? Ou quem mais amamos na vida? É o Senhor? É a palavra de Deus? Eu me deleito na palavra de Deus, no Senhor? Então, agrade-se do Senhor, alegre-se no Senhor, satisfaça-se no Senhor. Qual é a minha maior alegria neste mundo, irmãos? O que faz a minha felicidade?
o que eu mais desejo nesta vida, o que eu mais suspiro nesta vida, são as coisas passageiras, são os prazeres deste mundo. O que traz mais contentamento ao meu coração? A gente precisa pensar, irmãos, refletir sobre isso. E aí, veja o que o texto diz. Agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Mas, pastor, nosso coração não é enganoso? Terrivelmente enganoso. Mas olha, preste atenção. Diz o texto que ele vai satisfazer os desejos do coração. Mas antes de satisfazer o desejo do coração, eu preciso o quê? Me alegrar. Minha alegria maior, minha felicidade maior é o Senhor, está no Senhor. Então, queridos, preste atenção. Se isso é uma verdade na minha vida, se a minha alegria maior é o Senhor, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, o meu coração não vai desejar nada que não seja da aprovação de Deus. Nós não vamos desejar algo que seja contrário à vontade de Deus, porque o meu prazer está no Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Prazer, a alegria, a satisfação, a felicidade está em fazer a vontade de Deus. Então, nosso coração vai desejar aquilo que Deus quer, tudo que esteja em consonância com a vontade do Senhor. Então, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. É promessa de Deus. E você percebe muito bem que quando tem uma promessa, tem o que antes? Uma condição para recebê-la. Não sei se você tem caixinha de promessa em casa, né? Nada contra, vamos dizer assim. A questão é que só tem promessa ali. Entendeu? Mas lembre-se sempre, para cada promessa de Deus há uma condição para receber. Agrade-se do Senhor e Ele confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. As outras, a mesma coisa. Condição para receber as promessas de Deus. Então, que o nosso prazer, nossa alegria, nossa satisfação esteja no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. O terceiro verbo está no verso 5, é entregar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Olha de novo a condição e a promessa. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele. Outras traduções dizem assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confie nele de todo o coração, e ele fará o que for necessário. Outra tradução diz assim: abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. Isto é, ele vai agir, irmãos. Ele vai operar quando nós entregamos de verdade o nosso caminho. O que é caminho? Vereda.
vida, é o nosso dia a dia, tudo que envolve a nossa vida, o nosso caminhar desde o berço à sepultura, é o nosso caminho, nossa vereda, tudo que envolve a nossa vida. Então, neste longo caminho, irmãos, nós vamos ter subidas e descidas, não é? Montanhas e vales, às vezes dias de sol, dia de chuva, situações boas, situações difíceis, celebrações e tristezas, luto, passaremos por perigos, enfim, passaremos por muitas tristezas, alegrias, imprevistos, surpresas, enfim, nossa vida toda, nessa trajetória toda. Queridos, precisamos entregar tudo ao Senhor. Seja qual for a situação, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele fará o que for necessário para te abençoar. Ele fará o que for preciso para abençoar. Mas olha só, o verbo é entregar. Dedé, chega aqui, jovem. Entregar esse papel aqui a você. Segura, Dedé. Segura, Dedé. Ó, eu não estou soltando, irmãos. Obrigado, Dedé. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente faz uma oração de entrega, mas aquilo ainda continua preocupando a gente. Parece que eu estou segurando ainda. Eu não entreguei completamente. E esse é um problema sério, irmãos. Isso não é entrega. Entregar é entregar. Está nas mãos de Deus. E nós enfrentamos isso todos os dias, irmãos. Eu gosto muito da experiência, por exemplo, não sei quantos aqui já fizeram cirurgia e precisaram fazer, submeter-se a uma anestesia, geral, por exemplo, Muitos aqui, eu fiz coluna aqui, enfim. Você se coloca lá, vão lá, passa um negocinho aqui e tal, daqui a pouquinho você... Quando acorda, gente, o que aconteceu? E não vai fazer cirurgia não, doutor? Meu filho, já foi. Acabou já. Está tudo certo, foi um sucesso. Nós precisamos nos entregar sim, irmãos. Você não confiou no médico? Porque para submeter, você tem que confiar, Você se entregou totalmente. Agora imagina se você não se submete à anestesia. Doutor, cuidado aí. Não vai dar para fazer a cirurgia. Não vai dar para fazer a cirurgia. Primeiro que você vai sentir tudo, O Márcio me ensinou uma coisa, quando um salva-vida precisa salvar alguém, ele é chamado bote de aproximação, Esse pulo é bote de aproximação. E uma vez, num barco enorme, alguém caiu e sempre tem salva-vida, Tinha um salva-vida, todo mundo olhando para o salva-vida, para ele, na dele, olhando tudo, observando tudo, a pessoa se batendo. E aí, vamos, rapaz, o cara está morrendo,
calma, calma, calma. Todo mundo nervoso, calma. Quando o homem lá estava quase se desfalecendo já, ele dá o bote de aproximação e vai e salva como precisa ser salvo. Porque se o Salvador, salva-vidas, né, não souber, ele morre também. Então tem que saber fazer a coisa, né? Eu conheço um pastor, né, conheci, né? Ele chama-se Natalino. Uma ocasião, a igreja foi fazer um retiro de carnaval numa praia, e uma moça estava morrendo afogada, ele foi lá para salvar. Os dois morreram, a moça e o pastor. Não estava preparado para salvar. Não soube dar o bote de aproximação na hora certa, no momento certo. Né? Porque a pessoa se agarra e ela quer, né, viver. E tem que saber. Né? Então tem muitas lições disso aí. Mas assim, o que eu quero destacar, né, a pessoa precisa estar quieta. Deixar se salvar. Deixar-se ser salva. E se entregar. Deixa o homem fazer o serviço dele. Essa entrega, irmãos, essa entrega que nós precisamos fazer. Deixa Deus agir. Enquanto nós estivermos agindo, tentando dar nosso jeito, não estou dizendo que a gente não faça o que nós temos que fazer. Tudo bem, nesse sentido. Mas, irmãos, nós temos um limite. E dali para lá nós não podemos ir, que pertence a Deus. Então é confiar. Você pode fazer alguma coisa? Pode. Tem situações que você pode dar um jeito. Fazer o quê? Então você tem que confiar, descansar. Mas uma confiança plena em Deus. Então é isso aqui, entregar. É essa a ideia, irmãos. Entregar nas mãos de Deus a vida. Então, precisamos aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. E o último verso aí, veja aí. Verso 7. Dá para projetar aí, jovem? Enquanto eu bebo uma aguinha aí, que eu estou meio engasgado aqui. Vamos lá, vamos falar juntos? Então, descanse no Senhor e espere nele. Na verdade, aqui são dois verbos, né? Descansar e esperar, que estão muito bem ligadinhos e descrevem a mesma ação, vamos dizer assim, a ideia de descansar e esperar em Deus, tá? Então, a outra tradução diz: aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele, descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Esperei com paciência no Senhor e Ele e ouviu o meu pedido de socorro, né? Então, olha só, confiar, deleitar e entregar. E quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? Vou descansar. Eu vou descansar, irmãos. Esse descanso aqui é uma espera confiante em Deus. Sabe, é quando nós temos certeza de que o que nós entregamos está nas mãos de Deus,
e Ele vai agir na hora certa, no momento certo, da forma certa. Então eu vou descansar esperando em Deus. Eu vou tirar esse fardo das minhas costas. Eu vou dormir tranquilo. Eu vou repousar. Pastor, mas falar é fácil, né? Realmente falar é fácil. Quem está vivendo um problema é que sabe. Mas aqui, olha o que diz a palavra, não sou eu. É a palavra de Deus. Descanse no Senhor e espera nele. Nós precisamos praticar as coisas difíceis também, irmãos. Esperar é fácil, irmãos? Esperar é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas esperar é uma demonstração de fé, irmãos. Preste atenção nisso. Esperar é uma demonstração de fé. O Salmo 23, 1. Senhor meu pastor, nada me faltará. Esperei, repito, o Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, ou pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós ou de vocês. Ninguém aqui tem ansiedade, né, irmãos? Irmãos, Deus não quer que vivamos com ansiedade. A ansiedade não faz bem. Não faz bem. Então, temos motivos de ansiedade? Todos nós temos, mas precisamos confiar em Deus e descansar em Deus. Isto é, eu vou jogar essa ansiedade, que diz, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então eu tenho ansiedade, mas eu vou lançar essa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuida de mim. Ele tem cuidado de mim. Então a minha fé pode me fazer descansar nos braços de Deus. Porque quando não fazemos isso, irmãos, passa a ser uma demonstração de falta de fé. Então eu preciso descansar no Senhor. Nada de desespero, essa preocupação excessiva. Isso não é de Deus, irmãos. Não faz bem para nós. Não faz bem para cada um de nós, irmãos. Então eu preciso descansar no Senhor. Amém, queridos? Confie, confiar, agradar-se, entregar e descansar. 4 verbos da oração que precisam ser conjugados na primeira pessoa do singular. Eu. Não é o irmão, não. Eu preciso confiar. Eu preciso me agradar do Senhor. Eu preciso entregar nas mãos de Deus. Eu preciso descansar no Senhor, esperar no Senhor. O que está preocupando o seu coração hoje? O que está preocupando o seu coração hoje? Para pensar. O que está sendo motivo de ansiedade? Eu quero convidar você a lançar sobre o Senhor, a entregar nas mãos de Deus e descansar. E descansar. Meu irmão,
faça o que você tem que fazer. Minha irmã, aquilo que compete a você, a mim, Deus não vai fazer. Faça o que você pode fazer. Descansa no Senhor. Faça a sua parte. Descansa no Senhor. Amém?